Pai, te louvamos, te agradecemos, porque o teu Filho, Senhor amado, será a tua boca aqui esta noite. Deus, muito obrigado por Senhor trazê-lo até aqui. Deus, usa-o, Pai, tudo que os teus filhos precisam ouvir aqui esta noite. Ó Deus, o Senhor já revelou o coração do teu Filho. Ó Deus, que as palavras possam ser duras, mas serão palavras que irão curar, abençoar, restaurar, trazer bênçãos e vitórias. Deus, seja para com teu Filho. Nós oramos também na vida dele, abençoando ele. Ó Deus, traga saúde física sobre ele, ó Pai, abençoando o teu lar, a tua esposa, teus filhos, noras, genros, abençoa os teus netos, ó Pai, guarde esta família, guarde o ministério do teu Filho, e que ele continue, Senhor amado, sendo instrumento nas tuas mãos, para restaurar os relacionamentos das famílias brasileiras. Te oramos agradecido por essa oportunidade, já te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor vai realizar, através do teu Filho, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados. Amém. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma palavra que eu venho trabalhando em várias igrejas. Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Vamos ler a palavra de Deus. E nós vamos ler 11 versículos. Outro dia eu ouvi um pregador dizendo assim: mas por que ler 11 versículos? Porque se por acaso a mensagem estiver muito ruim, fica pelo menos a palavra de Deus. Não é verdade? Um pregador disse: fica pelo menos a palavra de Deus. 3 dias depois houve um casamento, diga um casamento, em Caná da Galileia. Evangelho segundo João, capítulo 2. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, diga a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra. Quantas talhas? 6 talhas, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, 80 a 120 litros de água. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, diga, provou o milagre de transformação. Outra vez, provou, juntos, vamos lá. Provou o milagre de transformação. Não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer amém? Qual é a palavra-chave desse texto? Diga, transformação. Outra vez, qual é a palavra-chave? Só os homens. Qual é a palavra-chave? Só as mulheres. Qual é a palavra-chave? Então diga comigo: a minha casa tem que ser lugar de transformação e nunca de deformação. Qual é a palavra-chave do texto? A Bíblia diz que o casamento em que Jesus participou aconteceu 3 dias depois do chamado de Natanael. Agora o texto diz que Jesus foi convidado com os seus discípulos. Esse grupo de 6 pessoas formava o núcleo
daquela associação que em breve haveria de florescer como movimento de significação mundial. Quem eram eles? Jesus, João, André, Pedro, Filipe e Natanael. Mas naquela festa havia também um outro cidadão chamado Mestre Sala. Era o superintendente dos convivas, mestre de cerimônias. Era ele que arranjava os móveis, os pratos a serem servidos, além de provar os alimentos e o vinho, antes de serem apresentados aos convidados. O mestre Sala é que presidia a festa, por isso não era uma família pobre. Era uma família que tinha uma condição financeira favorável. Nós vemos aqui 3 inícios. Primeiro, o início de uma caminhada conjugal. Segundo, o início do ministério público de Jesus. Terceiro, o início da caminhada dos discípulos no discipulado. E sempre que eu leio esse texto e fico sabendo que foi o primeiro milagre público, marcando o início do ministério público de Jesus, uma pergunta se impõe: por que Jesus decidiu escolher uma festa de casamento para realizar o seu primeiro milagre? Não poderia Jesus começar curando o enfermo lá no tanque de Betesda? Não poderia Jesus começar curando um leproso no leprosário? Não poderia Jesus começar lá no mar da Galileia, acalmando uma tempestade? Não poderia Jesus começar multiplicando pães e peixes num lugar ermo? Por que Jesus escolhe uma festa de casamento para começar o seu ministério público? Amados, a presença de Jesus naquela festa demonstrou o valor do matrimônio aos olhos de Deus. Se Jesus perguntasse imaginariamente: Pai, vou realizar o meu primeiro milagre público, que vai marcar o início do meu ministério público. Aonde é que o Senhor acha que eu devo começar? No leprosário, limpando um leproso? Multiplicando pães e peixes para alimentar uma multidão? Ressuscitando um morto a caminho do cemitério? Certamente Deus diria: não. Aonde? Em uma festa de casamento. Por quê? Porque eu quero que todos saibam o valor do casamento aos meus olhos. Eu quero que todos saibam o valor da família aos meus olhos. O casamento aos olhos de Deus tem um valor tão grande que a Bíblia começa falando de casamento. Jesus começa o seu ministério público numa festa de casamento. E o livro do Apocalipse termina com um grande casamento, quando a noiva encontra-se com o cordeiro para uma grande boda, para as bodas do cordeiro. Então preste atenção que o casamento é digno de honra, como está em Hebreus 13:4. Digno de honra seja o matrimônio entre todos, bem como leite sem mácula. E por que aos olhos de Deus o casamento é digno de honra? Porque foi instituído por Ele. Casamento não é ideia de um homem, de um sociólogo, de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra. Casamento é ideia de Deus. Sabe por que o casamento é digno de honra? Porque ele expressa a união entre Cristo e a igreja. Porque é uma aliança que tem como propósito glorificar a Deus.
Porque o casamento é a espinha dorsal da família. O casamento está acima do compromisso entre o homem e a mulher. Agora há uma pergunta a ser feita quando a gente fala da importância do casamento aos olhos de Deus. Por que Deus odeia o divórcio? Está em Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Existe divórcio sem dor, divórcio indolor. Quando um divórcio acontece, quem sai ganhando? Quem ganha? Ganha ela? Ganha ele? Ganha as famílias de origem? Ganha a sociedade? Quando um divórcio acontece, quem ganha? Você crê no poder restaurador do perdão? Até que ponto você acha que alguém deve perdoar? Você concorda que qualquer casamento pode dar certo se os dois estiverem dispostos a mudar? São perguntas que a gente precisa responder. Então Jesus escolhe uma festa de casamento para mostrar a todos nós o quanto é importante o casamento aos olhos de Deus. E é mais digno de honra do que qualquer outro relacionamento, até porque o casamento existe para nos entender, para nos ajudar a entender o relacionamento de Cristo com a igreja. Agora, é interessante que a presença de Jesus naquele casamento nos ensina uma grande lição. Quando Jesus está envolvido, as coisas não podem piorar, tem que melhorar. Agora preste atenção que era cultural, o vinho era o elemento principal da festa de um casamento judaico. Acabar o vinho era algo tão absurdo, no meio da festa, acabar o vinho era algo tão absurdo, tão escandaloso, tão decepcionante, tão vergonhoso, que a família poderia ser multada. Eis a razão por que Maria fica tão preocupada. E a Bíblia, ou seja, a história diz, e o texto também, que antes, 7 dias, no início, primeiro, segundo, terceiro dia, eles serviam o melhor vinho. E quando o pessoal já tinha tomado bastante vinho, e já não havia mais sensibilidade no paladar para discernir a qualidade, então serviam o inferior. Então no início da festa, naquele dia, serviam o inferior, depois o superior, depois o inferior. Aí, quando o mestre-sala experimenta o vinho que Jesus havia providenciado a partir de um milagre, ele chama o noivo e diz: opa, tem algo errado aqui. Geralmente servem o melhor e depois o inferior, mas vocês guardaram o melhor para o final. Não era um fato normal. Ele estava experimentando um milagre. Ele estava saboreando um milagre. Ele estava tomando um milagre. Porque aquele vinho era resultado do milagre que Jesus operou. Então o que veio depois era melhor ou pior? Jesus fez o milagre transformando a água em vinho. E esse vinho era melhor ou pior? Melhor. Então olhe aqui para mim, por favor. Se Jesus está envolvido na sua vida, no seu casamento, na sua família, amanhã tem que ser melhor do que hoje. A semana que vem tem que ser melhor do que esta semana.
O mês que vem tem que ser melhor do que esse mês. O ano que vem tem que ser melhor do que esse ano. E eu profetizo, assim será, em nome dEle, para a glória do nome dEle. Se você crê, aplauda ao Senhor nesta noite. Agora eu gostaria da sua ajuda. Mas vamos guardar, porque isso aqui é uma metodologia pedagógica, é um método pedagógico. Qual é a palavra-chave do texto? Não, você tem que guardar isso mesmo. Qual é a palavra-chave do texto? Minha casa tem que ser lugar de... Aí você me pergunta, por quê, pastor? Porque se a sua casa não for lugar de transformação, ela será lugar de deformação. Se a sua casa não for lugar de transformação, ela será lugar de deformação. Então eu vou pedir a sua ajuda. Quantas talhas eram? Quantas talhas eram? 6 talhas. Nós vamos descobrir o nome dessas talhas no texto. Então vamos descobrir o primeiro nome. A Bíblia diz, no verso 3, que Maria viu o problema. Eles não têm mais vinho. E vinho para o judeu é o símbolo da alegria. Maria viu o problema. Eles não têm mais vinho. Segundo, Maria se importou com um problema que não era dela. Terceiro, Maria foi atrás de uma solução para um problema que não era dela. Qual é o nome dessa primeira talha? Me ajuda aí, gente. Maria viu o problema. Acabou o vinho. E é grave. Maria se importou. O texto não diz que Maria era a dona da festa. O texto não diz que Maria era responsável para comprar o vinho da festa. O texto não diz que Maria era responsável pela solução dos problemas da festa. Então Maria viu o problema, Maria se importou com um problema que não era dela, e Maria foi atrás de uma solução para um problema que não era dela. Qual é o nome dessa primeira talha? Quem acertar vai ganhar um presente. A primeira talha é solidariedade. Diga comigo, solidariedade. Outra vez, solidariedade. Amados, preste atenção. Se faltar solidariedade dentro de qualquer casa, a casa deixa de ser lugar de transformação para se tornar lugar de deformação. Se você me pergunta, pastor Josué, qual é um dos segredos de uma família de sucesso? Eu vou dizer, solidariedade. Se você me perguntar, pastor Josué, qual é um dos segredos de um casamento bem-sucedido? Eu vou lhe responder, solidariedade. Você sabe quais são as duas palavras mais poderosas, revolucionárias dentro de um casamento? Você sabe quais são as duas palavras mais poderosas, mais revolucionárias dentro de uma família? Sabe quais são as duas palavras? Não é amor e respeito, não é perdão e gentileza. As duas palavras mais poderosas e revolucionárias dentro de uma família e de um casamento, as duas palavras são
conta comigo. Quais são as duas palavras? Quais são as duas palavras? Outra vez, quais são as duas palavras? Conta comigo. Amados, o que pode acontecer dentro de uma casa quando um se importa com a dor do outro? O que pode acontecer dentro de uma casa quando um se importa com o problema do outro? O que pode acontecer dentro de uma casa quando um se preocupa com o momento do outro? O que pode acontecer dentro de uma casa quando se pratica o que Paulo disse: chore com os que choram e se alegre com os que se alegram? Sabe como poderia ser a atitude de Maria? Lá nos bastidores, o que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo? Maria, o vinho acabou, a vergonha vai ser grande, a decepção vai ser grande, o vexame vai ser grande. Maria, o problema é sério. Maria poderia dizer assim, ó: eu não tenho nada a ver com isso. Olhe para cá. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui convidada, eu sou convidada, não sou dona da festa. Eu fui convidada, não sou responsável pela festa. Ei, vocês sabiam que boa parte das famílias que vivem em crise é porque esse é o comportamento da maioria dos membros da família? Não vamos muito longe não, preste atenção. Jesus disse assim, ó: um dia haverá um julgamento. Haverá um julgamento, aonde o justo juiz, o Senhor, Jesus, vai dizer assim: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me dessedentaste, estive nu e não me vestiste, estive doente, não foram me visitar, estive preso, também não foram me visitar. E muitos vão perguntar: quando? Quando te vimos nu, com fome, com sede, preso, doente, e não te assistimos quando? E a resposta de Jesus vai ser essa: tudo o que vocês fizerem por um destes meus pequeninos, a mim vocês estarão fazendo. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem dentro da sua própria família, diante da dor de uma cunhada, ao ver o filho se perdendo nas drogas, ou então diante do desemprego de um irmão, que a luz estava para ser cortada, estava faltando o básico para comer, ou então diante de uma tia, de um tio, de um sobrinho com uma necessidade grande. Quem já ouviu dentro da sua própria casa: eu não tenho nada a ver com isso? Levante a mão, por favor. Quem já ouviu isso dentro da sua própria família? Bem alto, levante. Eu quero que você seja honesto, porque eu já ouvi isso dentro da minha família. Quem já ouviu isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Levante a mão, por favor. Está querendo minha ajuda para mandar ele para uma clínica de recuperação de viciados? Eu não mandei ele usar drogas, pô. Eu vou tirar da boca dos meus filhos para pagar uma clínica de recuperação? Eu não tenho. Quem já ouviu coisa assim? Levante a mão assim, por favor. Quem já ouviu? Bem alto, levante a mão assim, por favor. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil.
Quem diante de uma necessidade de um vizinho, de alguém na empresa, de alguém na rua, disse: eu não tenho nada a ver com isso? Levante a mão assim, por favor. Quem já disse? Levante a mão assim, por favor. Bem alto assim. Amados, eu fico me perguntando, já pensou se Jesus olhasse para nós, indo para o inferno a passos largos, e dissesse: eu não tenho nada a ver com isso? Onde é que nós estaríamos hoje? Um dia Jesus chegou em Naim, e da cidade estava saindo um cortejo fúnebre. E ao lado daquele caixão, transportado por uma multidão, uma mulher chorava. Jesus ia passando com uma outra multidão. Jesus parou o cortejo. E Jesus olhou para a mulher. O texto não diz que era sua tia. O texto não diz que o rapaz era o seu primo. O texto não diz que eles se conheciam. Jesus foi parado por causa da misericórdia. E você sabe o que significa misericórdia? É a junção de duas palavras. Misericardia é colocar o coração na miséria do outro. Jesus parou o cortejo fúnebre e olhou para a mulher e disse: não chores, eu me importo com as tuas lágrimas. Não chores, eu me importo com a sua dor. Sabe por que eu parei? Porque eu me importo. Mas o senhor não conhece, mestre. Eu me importo. Mestre, o senhor nunca viu, não sabe quem é. Eu me importo. Não é seu parente. Eu me importo. Não tenho seu sobrenome. Eu me importo. A Bíblia diz em Provérbios: aquele que tapa o seu ouvido para não ouvir o clamor de quem precisa, o dia em que clamar, não será ouvido. Um dia, um pai disse assim na televisão: um pai cria 5 filhos. É assim. Sacrifica tudo para criar 5 filhos. Depois paga a faculdade, especialização. E prepara, treina, talha os filhos. Aí quando os filhos crescem, se formam, aí casam. Depois 5 filhos não são capazes de cuidar de um pai com dignidade. Cinco filhos mandam o pai para o asilo. 5 filhos não são capazes de dizer: pai, vem para minha casa. Ainda que seja para dar banho no Senhor, vem para minha casa, eu me importo. Um dia um amigo me disse: pastor, minha mãe está com mal de Parkinson, mal de Alzheimer, muito enferma. Eu nunca imaginei, pastor, que um dia
eu teria que dar banho na minha mãe. E ele dizia para mim: pastor, quando eu fui dar um banho na minha mãe dizia para mim: filho, eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha. E eu dizia para a mãe: para mim é uma honra, é um privilégio poder cuidar da senhora. Eu me importo quantas vezes a senhora trocou minhas fraldas, quantas vezes a senhora limpou o meu vômito, quantas vezes a senhora me limpou outra vez quando tinha terminado de me trocar. Mãe, descansa o teu coração, eu me importo com a senhora. O problema é que tem marido que não se importa com as lágrimas da própria esposa. O problema é que tem esposa que não se importa com a dor do próprio marido. O problema é que muitas vezes ela diz em relação à sogra: eu não tenho nada a ver com isso, e que os teus irmãos que se virem. Um dia, T.D. Jakes escreveu algo interessante: se você não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que foi semeado. Quando Jesus diz para aquela mulher: não chores, eu não sei com quem você é, mas eu me importo. Eu não sei quem é a tua família, mas eu me importo. Eu não sei qual é o seu sobrenome, eu me importo. Eu não sei aonde você mora, eu me importo. Não chores, e você não vai continuar em direção ao cemitério, porque o milagre da ressurreição vai acontecer. O amor não passa indiferente diante da dor do outro. Sabe qual é a minha oração nesta noite? Ó Deus, manda sobre nós um batismo de amor, um batismo de amor, um batismo de amor, um batismo de amor, para que a gente possa dizer uns para os outros: eu me importo. Eu me lembro que o meu cunhado, de repente, foi solicitado por 2 sobrinhos. Esses meus 2 sobrinhos, o pai não ganha o suficiente para pagar uma passagem aérea para Disney. Mas eu tenho um cunhado empresário. E os sobrinhos chegaram nesse meu cunhado e disseram assim: ô tio, era a escola, né? Os meninos da escola era uma caravana de amiguinhos que ia para Disney. E eles chegaram e disseram: ô tio, o senhor não paga para nós essa viagem para a gente ir para Disney? Meu cunhado poderia dizer: não sou seu pai, pô. Não sou seu pai. Meu cunhado disse: não, eu só quero que vocês tirem nota boa na escola, e o presente está dado, vocês vão para a Disney. Quando chegou perto da viagem, aí foi minha vez. A minha esposa escolheu o melhor momento para mim fazer o pedido. Mulher inteligente pede na hora certa. Não é verdade? Depois daquele jantar do amor, depois daquele tempo de namoro, aonde você vive uma plenitude orgástica, aí a esposa faz o pedido. Aí ela disse assim para mim: olha, você soube o que aconteceu? Eu falei: soube, achei muito linda a atitude do nosso irmão na família, cunhado. Ela disse: então, agora eles precisam de um dinheirinho.
de alguns dólares para levar na viagem, para que eles possam comprar algumas coisinhas também junto com as outras crianças. Será que você poderia ajudar? Eu também poderia dizer, não tenho nada a ver com isso. Eu também poderia dizer, não são meus filhos. Eu disse, é claro. Veja você o quanto seria interessante e vamos fazer parte desta ação solidária. Sabe por quê? Porque quando eu planto na vida dos outros, eu colho na vida dos meus filhos. Quando eu proporciono alegria, quando eu proporciono algo de bom para o outro, solidariamente dentro da família, Deus vai investindo na nossa casa. Quantos querem sair daqui com muita sensibilidade no coração para dizer sempre, eu me importo, eu me importo, eu me importo. Levante a sua mão assim. Eu me importo, eu me importo. Então eu gostaria que você colocasse na mão no seu coração e dissesse assim, Deus, eu quero que as minhas mãos sejam as tuas mãos, que os meus pés sejam os teus pés, que os meus olhos sejam os teus olhos, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que o meu coração seja o teu coração. A partir de hoje, diante da dor do outro, da necessidade do outro, nunca mais eu vou dizer, eu não tenho nada a ver com isso, porque a partir de hoje, eu vou me importar com a dor do outro, porque eu sei que o Senhor conta comigo, em nome de Jesus, amém. Eu quero que você bata no ombro de 7 pessoas e diga assim, receba um batismo de amor, 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 receba. Receba um batismo de amor. Que tal você fazer uma visita para aquele casal desempregado da sua família e perguntar, em que eu posso te ajudar? Que tal você ir lá na casa da sua mãe, dizer, mãe, me dá as suas contas, porque eu vou pagar essas contas. Que tal você ir na casa daquele seu irmão, doente, desempregado, e perguntar, em que eu posso te ajudar? Que tal você quem sabe olhar um pouco mais para o lado onde você mora e em sabendo do que aquela família está passando, você solidariamente estender as mãos? Eu quero profetizar nesta noite. A partir de hoje, a sua casa vai ser como nunca foi, lugar de transformação. Deus vai te usar neste processo. 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 Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos descobrir mais uma talha só. Qual é o nome da primeira talha? Solidariedade. Agora veja que o texto diz assim, Maria disse a Jesus, Maria disse aos serventes, Jesus disse a Maria, Jesus disse aos serventes, o mestre Sala disse ao noivo,
Qual é o nome da segunda talha? Eu vou repetir. Maria disse a Jesus. Maria disse aos serventes. Jesus disse a Maria. Jesus disse aos serventes. O mestre-sala disse ao noivo. Qual é o nome da segunda talha? Comunicação. Todo o processo do milagre passou pelo falar e ouvir, falar e ouvir, falar e ouvir, falar e ouvir. Diga comigo, sem comunicação não há transformação. Isso é básico. Sem comunicação não há transformação. Dá para você entender agora porque o diabo quer levantar dentro de todas as casas a fortaleza do silêncio, assassinando o diálogo. Outro dia eu ouvi falar de um casal que ficou 6, 7 meses sem conversar por causa de um sabonete. Outro dia um marido disse assim para mim: pastor, eu tive uma briga com a minha esposa e a gente discutiu feio. Eu falei para ela um bocado de coisa que não deveria falar e ela falou para mim. E o senhor acredita que ela ficou comigo dentro de casa 6 meses sem dizer uma palavra? Bom dia, boa tarde, vamos almoçar? Vamos jantar? Você vai sair agora? Ei, 6 meses, ele me disse, 6 meses. Ela não falou uma palavra sequer com ele. Agora escute aqui, ó. A casa que era lugar de transformação passou a ser lugar de deformação. Sabe por quê? Papai, quando você fala, os filhos ouvem. Quando você faz, os filhos imitam. Os filhos estão aprendendo com a gente. Os filhos estão aprendendo com as nossas atitudes e comportamento, e aqui mora o problema. Sabe o que aconteceu depois de 6 meses? Se separaram. E sabe como os dois estão hoje? Com o casamento completamente deformado. Escute, por favor. É o diálogo que mantém qualquer relacionamento vivo. Sem comunicação, começa a haver deformação. E aí o diabo vem e levanta a fortaleza do silêncio e da indiferença. Escute essa história. Não existe lugar neutro. Eu fui ministrar em Piracicaba. E lá um casal me contou uma experiência que eu nunca mais esqueci. Esse casal contou o seguinte: nós brigamos, pastor. Nós brigamos e aquela briga de casal, e eu xinguei ele me xingou e falamos um monte de bobagem. E aí nós dois resolvemos não olhar um mais para a cara do outro naquele dia. No outro dia também resolvemos não conversar, silêncio sepulcral dentro de casa. A gente dormia assim, ó. Eu dormia, ele dizendo, eu dormia quase que caindo da cama. E ela dormia também quase que caindo da cama. Silêncio. Não conversa no café, no almoço, na janta. Quando chega, quando sai, 1 dia. 2 dias. Silêncio. 3 dias. No terceiro dia, eles já estavam com saudade um do outro. Porque não era comum assim. Aí ele disse assim, vou fazer um teste para ver se ela está afim de conversar comigo. Aí eles estavam deitados assim. Aí ele fez assim, ó. Opa. Sabe como é que era? Aí ela respondeu assim, ó. Opa. Encostou nele. Ele falou, tá aberto o canal.
Aí ele se virou assim, ó, devagarzinho, e disse: meu amor, eu quero te pedir perdão. Aí ela foi virando assim. Aí ele diz: então, eu te disse um monte de bobagem que não deveria ter dito, eu quero te pedir perdão, você me perdoa? Ela disse: eu também quero te pedir perdão. Eu também falei um monte de bobagem. Agora escute isso. Eles me disseram: pastor, nós não estávamos dormindo. Não era revelação, não era sonho. Quando nós começamos a se perdoar, levantou do nosso meio um demônio em forma de gente, com o rosto desfigurado, dentes pontiagudos, descabelado, desceu da cama, olhou para a gente, e a gente todo arrepiado, com os olhos assim, ó, arregalados. Aquele bicho, aquele monstro, olhou para a gente, com os olhos vermelhos, deu uma gargalhada assim, demoníaca, e foi saindo devagar do quarto. Foi saindo devagar, e eles disseram para mim que quando eles perceberam que aquela presença demoníaca saiu no quintal, os cachorros latiam demais, e deixaram um cheiro de enxofre que encheu toda a casa. Eles disseram que na hora caíram de joelho na presença de Deus para fazer um propósito de nunca mais permitir que o diabo levantasse entre eles a fortaleza do silêncio por causa do ódio, do ressentimento e da mágoa. Ei, não existe lugar neutro. Ou é Deus na pessoa de Cristo que reina, ou é o diabo que se coloca no meio. Não, na minha casa nem Deus e nem o diabo, minha casa é neutra. Não existe lugar neutro. Aonde Deus reina, o diabo não tem espaço. Aonde Deus reina, Satanás não levanta a sua fortaleza. E eu vim aqui para dizer que se porventura no seu relacionamento familiar o diabo levantou a fortaleza do silêncio por causa da mágoa, do ressentimento, e por causa de uma raiz de amargura, hoje à noite essa fortaleza vai cair em nome de Jesus, porque prevalecerá o poder da palavra, do sangue de Jesus, do nome de Jesus e do Espírito Santo que se move aqui hoje. Se você crê, levante a sua mão, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle nesta noite.